Bom dia, pessoal, Deus te abençoe. Mais um início de semana aí que temos que enfrentar, sempre firme na fé, crendo que as promessas de Deus se cumprem na sua vida e na minha vida, não é mesmo? Sabemos que em alguns momentos, algumas lutas, dificuldades podem vir, mas tenha plena convicção que Deus está com você. Isso que é o mais importante. E é dentro desse assunto que eu quero estar falando com você hoje, nesse dia. E que Deus te abençoe, você que está aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus transforme a sua vida de uma forma poderosa. Romanos 8, versículo de número 32, que diz assim, a partir do verso 32, mas eu quero me deter a princípio nesse verso 32, tá? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Como que ele não pode dar todas as coisas? A Bíblia diz que, aqui através do livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele traz a narrativa para nos mostrar algo glorioso. E se tem um homem que tem uma experiência, ou teve uma experiência de vida, de saber o que é amar a Cristo sobre todas as coisas, de entregar a sua vida de uma forma plena para Ele, é o apóstolo Paulo. Um homem que dedicava a sua vida à sua fé, à sua religiosidade. Ele perseguia, ele tinha uma permissão do Sinédrio, que era uma autoridade religiosa, e ele tinha permissão até mesmo para matar aqueles que se opunham à verdade deles. E durante muito tempo ele fez isso, até que a morte de um jovem chamado Estevão mexeu com ele. Ele ficou tocado pela morte de Estevão. E Deus começa a trabalhar na vida de Saulo. Deus começa a mover dentro dele um novo tempo. Até um dia que ele tem um encontro com Jesus e naquele momento ele se coloca ao chão, né? Alguns dizem que ele é lançado do cavalo ao chão, mas o que importa é que ele está ali diante da presença de Deus e Deus transforma a vida deste homem. Este homem que, mesmo tendo uma vida transformada, cheio do Espírito Santo de Deus, um chamado glorioso para apregoar as boas novas do Evangelho a muitas vidas, ele começa a perceber que nesta nova caminhada com o tempo, a sua vida não é fácil. A sua vida começa a passar por algumas dificuldades com o tempo. Ele teve que aprender de uma forma muito rápida a pregar o Evangelho, ele teve que aprender a lidar com os irmãos, a lidar com o não cristão, teve que aprender a lidar com as dificuldades da vida, ele teve que aprender a lidar com a falta de compromisso da igreja com o seu ministério, quando algumas igrejas falavam que ia ofertar uma oferta missionária para o seu ministério e para abençoar a vida daqueles seus discípulos que estavam também realizando a obra. Em alguns momentos eles não davam essa oferta e eles passavam um certo aperto. Ele narra, ele mesmo faz essa narrativa que ele fala sobre os naufrágios que ele teve. Entre eles foi mordido por uma serpente. Nós sabemos também que ele foi açoitado, muitas vezes apanhou por causa de pregar o Evangelho, de falar a verdade. Ou seja, o que nós olhamos parece que é uma contradição. E por que parece que é uma contradição? Porque um erro que existe em nós, e milhares de pessoas cometem esse erro, quando ele aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, algumas pessoas criam um mundo de ilusão. Isso, eles criam um mundo de ilusão. Eles acham porque vieram para Jesus por causa de algum momento, talvez estavam vivendo um problema com o filho, no relacionamento, um problema de saúde,
talvez estava nas últimas e Deus poupou a sua vida naquele momento. Mas ele vem para Jesus e ele começa a criar uma expectativa que a partir desse momento que ele aceitou Jesus, é como se ele estivesse dentro de um domo espiritual, aonde ele está protegido de todas as coisas e que nada mais vai acontecer com a sua vida de ruim, que ele não vai ser tocado por nada, que nenhum mal, vai acontecer com ele. E nós sabemos que em alguns momentos Deus realmente nos protege, isso é fato, como protegeu o próprio apóstolo Paulo da morte em muitos momentos. Protegeu outros apóstolos, discípulos, mas houve um momento que Deus não protegeu. A exemplo do que eu citei aqui agora há pouco de Estevão, que foi apedrejado, simplesmente por falar a verdade, por pregar o evangelho. E isso em algumas pessoas causa um desânimo muito grande. Essa pessoa, quando ela começa a passar pelo problema, pela sua luta, ela começa a indagar a Deus e dizer: Deus, aonde o Senhor está? Porque eu estou vivendo isso e parece que o Senhor não está comigo. Parece que eu estou abandonado. Ou eu estou em pecado, Deus? Será que a minha vida está fora da tua vontade? Porque algumas pessoas, elas têm um grave erro, de achar que quando uma pessoa está passando por uma luta é porque ela está em pecado. Isso é um erro gravíssimo de muitas pessoas. Então, elas precisam trabalhar a sua mente, colocar a sua mente em Cristo. Cristo estava em pecado quando ele foi preso, quando procuraram matá-lo, quando o açoitaram, quando o crucificaram. Jesus estava em pecado? Não, é o único que não pecou. Mas ele estava debaixo do chamado de Deus, debaixo da autoridade de Deus. E ele se põe a realizar aquilo que Deus o chamou para fazer. Mas eu quero falar com você aqui rapidamente sobre três quem. No texto que nós lemos aqui, nós vamos ler aqui para você sobre quem. Isso mesmo que você entendeu. Sobre três quem. E você vai entender melhor na sua vida o que está acontecendo. O primeiro quem que o apóstolo Paulo nos dá aqui, ele diz assim para nós, no versículo 33, ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É Deus quem o justifica. Ou seja, querido, em alguns momentos, o inimigo ele começa a usar uma estratégia para te acusar. A acusação, ela nos leva, quando nós estamos fragilizados, nos leva à ruína. Porque as pessoas, elas começam a te acusar e em alguns momentos elas não precisam abrir a boca para falar uma palavra. Basta apenas o olhar delas. O olhar de condenação. O olhar de indignação com a sua presença naquele lugar. E mesmo que você tenha cometido algum erro, mesmo que você tenha falhado, a verdade é que se você entendeu o poder do sangue de Cristo Jesus, se você entendeu que não é a igreja que te justifica, se você entendeu que não é o pastor que te justifica, se você entendeu que o único que tem poder de justificar a sua vida é o Senhor Jesus, então você começa a entender que ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você é um escolhido de Deus? Você é uma escolhida de Deus? Se você é e sente assim, você tem que entender que você é justificado em Cristo Jesus. E agora a sua vida, ela toma uma nova trajetória. Jesus, as pessoas o acusavam. Chegaram a chamar Jesus de Belzebu. Belzebu. Os religiosos acusavam Jesus de ser fracassado,
de Jesus ser usado por demônios. Mas sabe o que acontecia? Jesus não se preocupava com isso, porque ele sabia que quem o justificava era o Pai. E ele diz, lá no livro de João, ele diz para as pessoas, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E isso causou indignação em algumas pessoas, porque eles não entendem. Quando alguém não entende o propósito de Deus na sua vida, ele vai se revoltar, ele vai te caluniar, e em alguns momentos ele vai te perseguir. E o que você tem que fazer? Nada. Você tem que continuar firme no propósito, você tem que continuar firme na sua oração, você tem que continuar firme, sabendo que mesmo que você falhe, mesmo que você erre, o sangue de Jesus te purifica de todos os seus pecados. É isso que você precisa entender, que o amor de Deus, ele é maior do que tudo, porque dá a impressão que quando nós aceitamos Jesus, eu acho que já falei sobre isso e vou dizer novamente, nós fazemos até uma oração, a oração do tolo. E qual é a oração do tolo? A oração do tolo, ela se dá quando você está no momento bem, se assim eu posso dizer espiritualmente, quando você está no chamar aquele fogo, buscando o Senhor e tal. E quando você vai orar, naquele ímpeto de agradar a Deus, você vira na sua oração e fala assim, Deus, Senhor, eu te amo acima de todas as coisas, Senhor. Meu Pai, se for para eu pecar, me mate, Senhor. Me leve, meu Deus. Opa! Está vendo como é que é uma oração de todo? Porque você peca todos os dias. Você peca, eu peco, nós pecamos. Então é a graça de Deus, o Espírito Santo que a Bíblia diz que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, que toca na sua vida e revela às vezes alguns erros ou pecado existente na sua vida e que neste momento você precisa se arrepender e ser justificado. Aí nenhuma condenação vai acontecer em você, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você está em Jesus, ninguém pode te condenar, porque diz aqui bem claramente, como nós lemos aqui. Agora vem, quem o condenará? Primeiro é quem vai te acusar. É o primeiro quem. Agora vem o segundo, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Deus está lá. Ou seja, o Deus Filho, ele está lá, intercedendo por você. Ele sabe da sua fragilidade. Ele sabe dos seus erros. O problema é que é aquilo que eu falei no início. Nós achamos que quando viemos para o Evangelho, nós vamos ser intocáveis. Que a partir de agora nenhuma seta maligna vai nos atingir, nós não vamos ser mais acometidos de doenças, nós não vamos ter problema financeiro, nós não vamos ter isso, nós não vamos ter aquilo. E o diabo, em alguns momentos, como foi com Jesus, ele faz com você. Se você é o filho de Deus, você não está passando fome. Como é que você está aí com fome? Diante de um deserto. Mas se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque ele sabe da autoridade de Deus, ele sabe do poder de Deus. Então o diabo, ele tenta te fragilizar, e é isso que nesse momento ele quer tentar, porque ele quer condenar você pelas fragilidades existentes na sua vida. É quando você está passando um problema financeiro e você é dizimista, você é ofertante, e ele começa a dizer, mas você não é dizimista? Você não é ofertante? Você fica lá levando dinheiro para o pastor da sua igreja? Você fica lá deixando o seu pastor rico e você está aí na miséria, você está aí passando luta, você está aí passando prova. Verdade.
Em alguns momentos vamos passar por lutas, provas e dificuldades, mas a grande diferença é que nós sabemos que o nosso Deus nos livra de todas essas coisas, que o nosso Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. Deus, Ele faz um manancial de águas vivas jorrar de onde não existe a possibilidade, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. E por isso, o diabo, ele tenta em todos os momentos te condenar pela sua fragilidade. Mas você tem que entender, como disse o texto aqui, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Quando a Bíblia fala sobre interceder, é aquele momento que Jesus olha, você já está lá de joelho, a situação na sua vida já está insuportável, insustentável. E Jesus te conhece, Jesus conhece o teu olhar, Jesus conhece o teu sorriso, Jesus conhece quando o teu semblante está caído, Jesus conhece quando as lágrimas estão demais. E nesse dia talvez você chegou no seu limite. E naquele dia você estava ali orando, clamando a Deus, pedindo a Deus para mudar, e você disse: Deus, eu não aguento mais. E quando Jesus olha para você, Ele diz assim: Pai, ela já não está aguentando, Pai. Nós vamos mudar a situação dela. E naquele momento Ele diz: Pai, vamos fazer algo. Vamos mudar, ou seja, Ele está intercedendo por você junto ao Pai. Ele diz: Pai, vamos liberar a vitória dela, Senhor. Vamos liberar a bênção dela. E nesse momento, Deus, a Trindade, se une num só propósito, de abençoar a sua vida. E é nesse momento que há uma determinação nos altos. Lá no céu, Deus chama o seu anjo e diz: não sei se a sua necessidade é de um anjo de guerra, ou qual seja, mas Deus diz: anjo, venha cá, vai lá e dê a vitória para a minha serva. Vai lá e dê a vitória para o meu servo. Chegou o momento da vitória. Chegou o momento, assim como Daniel, que a Bíblia diz que desde o primeiro dia Deus ouviu a sua oração, mas havia uma barreira espiritual impedindo que ele avançasse. Assim como em alguns momentos existe na sua vida. Talvez a acusação da situação que você está vivendo te fragilizou. Talvez o momento que você está vivendo, como algumas pessoas que eu uma vez ouvi um pastor falando comigo a esse respeito. Um sobrinho dele estava acometido de câncer. Um menino, acho que tinha na época 9 anos, um menino bonito, saudável. E ele foi internado e descobriram que ele estava com câncer. E ele colocou a igreja para orar, pediu outros pastores, nós pedimos em grupo de pastores, amigos, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, e todo mundo orou. E aquele jovem teve uma pequena mudança, né? E houve uma melhora no seu estado, e houve uma alegria no coração dos pais, houve uma alegria no coração daqueles que estavam intercedendo, mas de repente aquele menino piorou a sua saúde. Depois de um pouco tempo a sua saúde piorou. E novamente levaram ele para o médico e foi constatado que ele estava com outros, vários sintomas. Eu não sei o nome agora, como é que se dá o nome, mas de câncer no seu corpo espalhado. E o médico disse assim: não tem mais jeito. E a família, muito triste, é claro que fica triste. Vai ficar alegre? Não tem como ficar alegre. E nesse momento, diante dessa tristeza, dessa angústia, o pessoal orou, todo mundo orou, pediu a Deus novamente: Senhor, é só o teu milagre. E Deus, naquele momento, levou aquela criança. E lembro-me que
Aquele pastor um dia conversando comigo no gabinete, ele falou: olha, Júlio, eu posso pregar sobre prosperidade, posso pregar sobre libertação, mas eu nunca mais vou falar de cura. Deus não me ouviu. Tá vendo como é que o inimigo faz no coração das pessoas? O inimigo, ele quer neutralizar a fé das pessoas por aquilo que elas vivem. E a Bíblia diz que ele não poupou nem a Jesus. Antes o entregou. E nós sabemos que entregou ele como uma morte de cruz, como uma forma de sacrifício por nós. Mas tem um detalhe muito importante, queridos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. E quando eu me apego a esse versículo, eu tenho que ter o entendimento seguinte: eu estou entregando tudo nas mãos do Senhor. Não importa o rumo que se tome a situação, mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Mas Deus, pastor, levou aquele menino, mas Deus está no controle de tudo. Deus é soberano, Deus sabe o que era melhor. Por isso que Deus levou, por isso que Deus o tomou para si. Então é nesse momento que, independente se foi curado ou não, a minha fé em Deus me leva a um nível maior, além do que eu vivi e do que eu estou vivendo. É onde que Deus não curou ele, mas Deus pode curar mais 10 mil. Deus não curou 10 mil, mas Deus pode curar 100 mil. Porque Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. A autoridade está sobre Ele, não é sobre mim. Eu sou apenas um servo que Ele usa pela sua infinita misericórdia. Ele usa quando Ele quer e usa quando não quer. Lembro-me de um testemunho que eu estava ouvindo o apóstolo René Terranova em um congresso, e ele fala a respeito de um grande discípulo que ele tinha. E quando ele estava chegando no Brasil, ele recebeu a notícia que esse apóstolo, que era seu discípulo, tinha morrido em um acidente de carro. E Deus já usou para ressuscitar. Então, se ele tem isso no currículo dele, o que a igreja imagina? Vamos chamar um apóstolo. Deus vai usar o apóstolo para ressuscitar. Apóstolo e apóstolo, está tudo dentro do apostolado. E vai dar tudo certo. Não é assim que a gente imagina? Sim. E ele diz que ele chegou, já foi direto lá para a igreja, e ele falou que quando ele chegou na igreja, ele ficou assustado. Ele falou que era uma igreja muito grande, e eles fizeram tipo um caracol e rodava em volta daquilo, para lá e para cá naquele caracol, com o caixão na mão, e chorando e clamando a Deus para ressuscitar o apóstolo. E ele falou que viu aquilo e falou: meu Deus, olha a responsabilidade como se torna maior. E naquele momento ele foi para dentro do gabinete orar, e ele orou. E ele falou naquele momento: Deus não vai ressuscitar. Primeiro que você precisa entender, aquele homem morreu em um acidente de carro porque ele estava além da velocidade permitida. Ele bateu a quase 200 km por hora. O carro acabou. Não sobrou nada do carro e dele também pouca coisa. Essa que é a verdade. Uma imprudência, uma irresponsabilidade tirou, naquele momento, o ministério de um grande homem amado pela sua igreja e por outras pessoas. E quando ele saiu de dentro do gabinete que ele estava orando, e Deus falou: eu não vou ressuscitar. Eu não vou ressuscitar. Quando ele saiu do gabinete, aquilo parou, todo mundo olhou para ele numa grande expectativa, esperando que ele fosse fazer algo, e ele disse: parem com isso, parem com isso, não façam mais isso. Deus não vai ressuscitar. Deus não vai ressuscitar esse homem. E a igreja chorava,
chorava e não ressuscitou. Você pode dizer, pastor, mas ele estava com medo de orar? Eu acredito que não. Poderia orar, se ressuscitou, ressuscitou, se não ressuscitou, não ressuscitou, quem ressuscita é Deus. A nossa única função é orar. Quem faz o milagre é o Senhor, não somos nós. Então, você precisa entender que o que você está vivendo não pode permanecer pela acusação, porque como diz aqui a palavra, quem os condenará? Quem vai ficar te condenando? Quem vai ficar te acusando? Mas você é crente, mas está passando luta, mas você é crente, você está passando dificuldade, você está num aperto, você está com essa enfermidade. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus não quiser curar, Ele não cura. Se Deus quiser prosperar, Ele me prospera. Se Deus não quiser prosperar, Ele não prospera. Mas eu vou permanecer firme na fé, inabalável. E o último, quem? Que diz aqui a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai te separar do amor de Cristo, querido? Algumas pessoas acham que quando elas vão para o mundo, elas estão separadas do amor de Deus. Não, enquanto a vida, não. Você tem a possibilidade de se encontrar no amor de Deus. Agora, quando desce a sepultura, já não tem mais chance. Mas quando ele diz aqui, quem nos separará do amor de Cristo, ele dá os sinais claros sobre o que pode tentar nos afastar, dentre eles algumas coisas que eu já passei para você. Mas ele diz, a tribulação, ou seja, o problema que você está vivendo momentâneo, ou o problema que já está há alguns meses ou alguns anos, é essa tribulação que vai fazer com que você se afaste de Deus, que você vá para o mundo, que você desanime, que você não queira mais Jesus. Algumas pessoas sim. Uma vez eu encontrei um jovem que tinha um sonho de ser missionário. Ele fez Instituto Teológico comigo, nós fizemos juntos. E um dia eu estava no clube e eu vi ele. Quando eu cheguei perto dele, eu vi que ele estava sem graça, que ele estava ali fazendo as coisas dele e tal. Ele ficou sem graça. Eu falei, rapaz, e aí, como é que você está? Está na igreja? Não, não estou na igreja não. Eu falei, mas por que? Que me decepcionei, entendeu? Perdi minha mulher, amava muito ela. Eu falei, mas o que aconteceu, rapaz? Um dia ela foi para o trabalho e ela foi descer um escadão de uma rua que liga uma rua a outra, e ela perdeu o equilíbrio, caiu e foi rolando e morreu. E aquele momento de tribulação na sua vida fez com que ele fosse para o mundo e deixasse todos os projetos e sonhos de Deus para a sua vida. Mas eu quero dizer que nem isso separa você do amor de Deus. Por mais que você teve uma perda, por mais que você teve uma decepção, por mais que você esteja vivendo uma decepção, nem isso te separa do amor de Deus. A tribulação, ou é a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele termina com uma palavra, se assim podemos dizer, com o maior poder entre outras, quando ele diz aqui, quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor é a palavra forte, porque o Senhor é o Lorde, é o Rei.
Sim, é o Senhor, a quem você presta a sua reverência, a quem você deve a sua vida a Ele. É a esse, então você começa a entender que tudo isso que você está vivendo não é nada dentro daquilo que Ele te oferece. Ele te ofereceu o perdão de todos os seus pecados e, acima de tudo, Ele te oferece uma vida eterna, que por mais que você tenha esses momentos de lutas, de tribulação e de angústia, mas Ele é maior do que tudo isso. Então você, nesse momento, precisa se despertar para esse avivamento. Se você deseja esse despertar, esse avivamento, eu quero orar por você para que esta ação do mal que tem assolado a sua vida, e em alguns momentos o diabo tem conseguido parar muitas pessoas, parar muitos líderes, parar apóstolos, parar pastores, parar obreiros, parar irmãos e irmãs, ele tem conseguido, por causa daquilo que elas estão vivendo, porque elas estão olhando para si e não para o seu Senhor. O seu Senhor é maior do que tudo isso, como diz o apóstolo Paulo, ele diz, mas todos os dias nós somos entregues à morte, todo dia tem um irmão morrendo, todo dia tem lá. Cadê o fulano de tal? Foi entregue para os leões. É mesmo? Mas está no Senhor Jesus. Cadê o irmão fulano de tal? Ih, rapaz, prenderam ele, mataram ele à espada. Mesmo? Está no Senhor. Essa é a grande diferença quando nós temos uma maturidade. Eu não estou dizendo que você vai se alegrar com a morte das pessoas, mas eu estou dizendo que o seu coração, ele está descansado no Senhor. Confia no Senhor, entrega Ele o teu coração e Ele satisfará os desejos que está dentro da sua alma, querido. Mas você precisa entender que Ele é Senhor. Acima de tudo, Ele é Senhor. Quando você entender isso, você vai descansar no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém? Quero orar por você. Quero orar pela sua casa, pela sua vida, te abençoar no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Amado Deus, quero apresentar a Ti esta vida. Pai, esta vida que tem vivido momentos difíceis, talvez com os filhos, talvez no casamento, ó Deus, talvez no seu negócio que não tem estado bem. Mas Deus, tranquiliza esse coração, que independente do que aconteça, o Senhor está no controle de tudo. Nada foge do controle do Senhor, Pai. Nada do que está no mundo foge ao teu controle. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é o Deus onisciente e onipresente, Pai. Então que nesse momento o Senhor possa trazer o refrigério na alma dessas pessoas. Que o Senhor possa repreender esses demônios que causam angústias, que causam, Senhor, ansiedade, que causa a depressão, que causa o medo. Meu Pai, em nome de Jesus agora, repreenda esses demônios dessas vidas. Senhor, envia os teus anjos agora, os teus anjos de guerras, ó Deus, de guerra, aquele que expulsa os demônios que insistem em tentar, ó Deus, permanecer na vida, no negócio, na casa dessas pessoas. Mas expulsa esses demônios, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus netos. Senhor, também expulsa todos esses demônios, que eles batam em retirada, mas que a unção do Teu Espírito Santo repouse sobre nós, trazendo o Teu avivamento e a Tua paz, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Tome posse disso, que Deus te abençoe de uma forma gloriosa no nome de Jesus. Esteja aí compartilhando os nossos vídeos, esteja comentando,
que isso é bom para o crescimento do vídeo, para que outras vidas sejam abençoadas. Breve eu quero retornar em fazer live. Eu ainda não retornei porque eu tinha um outro aparelho de celular e ele infelizmente queimou. Então você precisa de 2 aparelhos, né? Para você poder colocar uma música, um fundo, alguma coisa. A não ser que eu faça uma live totalmente sem efeito, sem nada, aí você consegue fazer com um único telefone, né? Mas breve, independente disso, eu vou estar fazendo. Eu quero que você esteja nos orando para o projeto que eu falei com vocês. Nós prestamos um serviço a algumas instituições e trabalhamos com corte de cabelo, e eu preciso, para poder estar mostrando para vocês, a autorização dessas instituições. Eu não quero jamais expor o rosto de ninguém aqui, apenas o tipo de trabalho que nós fazemos, que é o cortar o cabelo das pessoas, fazer a barba, né, e sem expor. E eu falei isso porque esse projeto, não só na instituição, mas fora da instituição, o nosso intuito é levar esse tipo de acolhimento para outras pessoas também, mesmo em condição de rua. Mas para isso, queridos, nós precisamos ter investimento. Você precisa ter equipamento, você precisa ter material de higiene. Então isso tem custo. Isso tem um custo. E na instituição nós fazemos um custo, um valor que é baixo dentro de corte de cabelo e barba, que é no valor de R$30 para ajudar essas pessoas. Mas é uma verdade seja dito que alguns não têm recurso nenhum, então eles não podem participar. Então, infelizmente eles não podem, e eu não posso ficar fazendo sem autorização da instituição. Mas eu acho que nós temos essa situação. Se eu tenho 10 ou 20 dentro de toda a instituição que não tem recurso, nós podemos angariar esse recurso. Se você tem esse coração, angariar esse recurso, passar para vocês de uma forma bem clara tudo isso, e com esse custo, e você vai estar abençoando todo mês ali, ó. Todo mês nós temos 10 pessoas que não tinham, mas agora elas podem estar participando. Então coloque isso no seu coração, vai orando para Deus estar abençoando e que você possa contribuir no nome de Jesus. Breve vamos estar dando mais informações sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém?